Eu trago aqui uma discussão a respeito desse tema no quadro da diversidade profissional. Eu entendo que a gestão das cidades hoje, ela depende de a sociedade entender a necessidade de uma mudança na sua visão do que seja a gestão pública. Há alguns anos que a gente vem percebendo nitidamente que os órgãos públicos, a gestão pública não está mais voltada para servir a população, sequer está preparada para isso. O que a gestão pública hoje administra são negócios. Negócios que podem até atender, eventualmente, às necessidades da população, mas não necessariamente. E, a partir disso, o que fazer? Esse quadro é um quadro geral do Brasil, eu diria até da América Latina, é um plano internacional de comercialização da cidade, mercantilização da cidade, transformação de cada bem e serviço da cidade em um valor de troca, um valor que, evidentemente, nessa troca perdemos nós e ganhamos eles. Ou seja, já não há mais praças, a não ser que sejam adotadas pela boa empresa, já não há mais ruas que não passe por ali alguma coisa que tenha valor para quem tem dinheiro e que nos possa construir uma loja importante, um shopping e tal. Qualquer coisa que não seja valor de troca, que simplesmente seja do interesse da população, não tem atenção do gestor público. E seja esse gestor público um gestor de nível técnico ou de um nível de decisão política. Hoje nós, enquanto gestores públicos, somos quase nunca solicitados a planejar, a organizar o pensamento no atendimento às necessidades da população no que diz respeito ao seu interesse público. E, em função disso, começam a surgir outras formas de organização social alternativas, seja de enfrentamento por enfrentamento à gestão pública, seja de outras formas de gestão para poder dar conta das necessidades imediatas. E nesse contexto, os profissionais da área do espaço, do desenho da cidade, dos serviços públicos, têm uma função importante, muito importante. Agora, é preciso que a gente veja qual é a melhor maneira, entenda qual é a melhor maneira que a gente possa ter para participar efetivamente da construção disso junto com a sociedade. E usar o nosso conhecimento para organizar a sociedade, para trazer a sociedade a compreender as diversas alternativas para atender a sua necessidade e escolher aquela que for mais adequada, de melhor viabilidade. Esse é um processo que combina luta, enfrentamento e construção. Luta e construção. Não é um processo que funciona e que surge já na década de 80, na década de 90, e hoje ele está acontecendo em muitas experiências internacionais e nacionais, em que comunidades estão se organizando para resolver os seus problemas independentes do gestor público. Muitas vezes negando a retribuição ao gestor público que não atende aí no seu voto. Existe boicote ao pagamento de impostos, existe uma série de medidas que estão sendo adotadas e que, nas horas que diz respeito à gestão urbana, o arquiteto urbanista é convocado a contribuir. No ano passado, em julho, tivemos as manifestações públicas por melhoria de qualidade de vida nas cidades, e muitas vezes as questões que dizem respeito ao nosso trabalho, a nossa responsabilidade pública e social foram colocadas no destaque. E foi a hora de olharmos para nós, irmão, e agora? O que a gente diz para essas pessoas? Como é que a gente, o dia depois, como é que nós vamos
nos organizar para que essas pessoas, a partir dessa mobilização, consigam resolver seus problemas. Essa discussão, ela é uma discussão que hoje está colocada, sabe-se lá o que vai acontecer agora na Copa do Mundo, né? Se vão voltar essas manifestações, mas o fato é que aquilo que foi dito no ano passado está colocado e nós precisamos dar resposta. E eu vou mostrar uma experiência de arquitetos e urbanistas num bairro do Rio de Janeiro, um bairro histórico, que há muitos anos vem desenvolvendo esse trabalho conjunto com a sociedade, seja com o pessoal dos morros, das favelas, seja com o pessoal do asfalto, seja por questões da escola, da praça, da harmonização, da mobilidade, da solução do patrimônio histórico. Santa Teresa é um bairro que fica no morro, próximo ao centro da cidade do Rio de Janeiro, famoso por seu antigo bondinho, que hoje está parado, e inclui, inclusive, como vocês estão vendo nesse desenho, o Corcovado. É uma área de amortecimento do Parque Nacional da Tijuca e, portanto, área de proteção ambiental, mas também é uma área de proteção cultural em que o bonde histórico de 1892 e o casario tem a sua característica básica de preservação. O casario é um casario basicamente eclético, do começo do século XX, entretanto com muitos exemplares do século XIX, na medida em que a urbanização de Santa Teresa começa no século XIX. Essa é uma área de fazendas ainda no século XVIII, no centro de Santa Teresa. Vou passar rapidamente alguns slides que mostram a história do bairro, só para mostrar a importância da luta pela APA como pela identidade cultural de um determinado bairro. Então, aqui é o bonde, já o bonde elétrico, o aqueduto de Santa Teresa é as razões da existência dele, que é do século XVIII, em função de levar para a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro teve problemas com essa água, porque faltou água, porque a Costa da Tijuca, na verdade, era um grande cafezal. Então começou a faltar água no meados do século XIX. O Dom Pedro II resolveu então reflorestar, então criou-se, voltou-se a mata da Serra da Tijuca, hoje Parque Nacional da Tijuca. O aqueduto perdeu sua razão de ser, os arcos da Lapa se tornaram ponte de passagem para o bonde elétrico, e, enfim, isso já no final do século XIX, o bonde elétrico se implanta, antes ele era puxado a burro. E à esquerda vocês têm a Mãe d'Água, que era a reservatório do Rio Carioca, que continua fornecendo, continua descendo por ali, só que agora desce por Laranjeiras. O aqueduto, áreas acima de Santa Teresa, e esse é o desenvolvimento, vocês veem à esquerda, esse desenvolvimento é o desenvolvimento básico de Santa Teresa, o aqueduto do lado do Rio do Bonde, e isso vai quase que por todo o eixo de Santa Teresa, do Silvestre até o Convento das Carmelitas. Esse é o Corcovado, também já reflorestado, em meados do começo do século XX. Esse é o trem que subia do antigo trem do Corcovado, estação do Hotel das Palmeiras, do antigo Hotel das Palmeiras. Vocês veem ali que não existe o Cristo Redentor, né? Existe um chamado chapéu de sol, que é um alpendre para abrigar aqueles que procuravam a vista do pico do Corcovado. Esse é o centro de Santa Teresa ainda do século XIX, mas antes da urbanização. A urbanização começa no século XIX e já começa a ver as edificações e hoje o que é o bairro. O importante perceber que hoje, século XXI, 2014, muitas dessas edificações existem até hoje. Outro trecho já de bonde elétrico, com reboque. De novo, dessas edificações que a gente pode ver, muitas existem até hoje. Idem.
Essa é uma parte já sobre a glória, né? Já sobre a Baía de Guanabara. Essa é a residência do Hermenegildo de Barros, que era um engenheiro conhecido da época. Essa é uma parte central do bairro, tem o Castelinho Valentim, que fica aqui, que é famoso no bairro, mas também outras tantas edificações funcionam até hoje. Essa é a subida da rua Hermenegildo de Barros, isso hoje não existe mais, que tudo isso caiu na época de 1966, com as enchentes, com a enxurrada de 1966. Isso é uma visão de Santa Teresa na parte da Zona Norte. Isso aí é acesso a Santa Teresa, um dos principais acessos, ali junto à Lapa. Outra visão superior de Santa Teresa. Esse é o Chapéu do Sol, que é o final do passeio de Corcovado que existia naquela época, inclusive o primeiro trenzinho de cremadeira que subia desde o Guarani Velho. Essa é outras visões do bairro, quero passar rápido por isso. Esse é o Mauro Bandeira, que morava na rua Dias de Barro, antiga rua Curvelo. Esse é o modelo de edificação multifamiliar de Santa Teresa do século XX, sempre com 2 mais 1 para cima e os outros para baixo da soleira da rua. Essa é outra área de Santa Teresa. Esse é o casarão do Guimarães, que fazia o loteamento. Enfim, esse é o Hotel Santa Teresa, que foi o pior crime cultural que aconteceu no bairro de Santa Teresa, depois da criação da APA, então virou um crime passível, acho que de lesa pátria. Essa discussão de demolição do hotel foi feita sem conhecimento da prefeitura, só sobrou a fachada. Esse é o bonde sem reboque, nos Arcos da Lapa. Ao fundo vocês podem ver aqui movendo as camelitas. Bonde, essa é outra visão dos arcos. Arcos antes da reforma, né, ele tinha um arco duplo, onde as ruas passavam meio de Sá e a outra que era a Rua do Senado. Enfim, esse aí é o conteúdo histórico. Esse é o bonde pequeno, desenho português. O bonde ainda na implantação dos trilhos e da rede aérea. Esse é o bonde do tempo que era puxado a cavalo, a burro, né? Esse é o caso do bonde puxar a burro. Isso do Silvestre, os bondes puxados a burro. Esse é para mostrar que é o restaurante do Silvestre, o bonde com reboque. Esse é o plano inclinado que foi o primeiro acesso a Santa Teresa desde o centro da cidade. Esse belo de dois bondes, com que tinha um reservatório d'água embaixo, o aqueduto enchia uma caixa d'água que ficava debaixo da cabine, e com isso esse peso e contrapeso articulava o bonde. Esse é o lugar que a água, o pessoal da cidade pegava a água, agora já com o bonde elétrico. Então, é importante, fiz questão de mostrar essa informação para mostrar o seguinte, que trata-se de um bairro histórico com identidade cultural muito forte. Por razões várias, muito do que se vê aí, até 10 anos atrás, era comum e corrente, sem grande dificuldade de se encontrar como um método de vida cotidiana. Pega o bonde, vai para o trabalho, volta, então vai para o supermercado. As crianças do interior pegam o bonde, pegam a escola. Hoje nós estamos sem o bonde. Essa luta pelo bonde acabou trazendo junto com ela a luta pela conservação do casario. Esse é um grande ícone no centro da cidade, é o ícone do corredor cultural, que é um modelo de preservação histórica no Rio de Janeiro. Você preserva a fachada, preserva o telhado e por dentro você permite alterações. Esse modelo do centro da cidade, bem sucedido, que é um modelo
para os móveis ecléticos, então que os imóveis tornados têm uma preservação mais sofisticada. É o método que foi adotado, foi exportado para Santa Teresa, para Urca, para outros bairros do centro da cidade, Saúde, Gamboa, Santo Cristo, e Santa Teresa foi também premiado com essa concessão da área de proteção ambiental e cultural, natural e cultural. Esses são alguns imóveis, uns mais ricos. Esse é um prédio do século XIX, esse também é um prédio do século XIX, esse também, esse é um prédio eclético, esse é um prédio modernista também tombado lá, que é a Chácara do Céu. Esse é o prédio das Carmelitas, do século XVIII, enfim, outros prédios que são essa Igreja Ortodoxa Russa, enfim, a Igreja Católica, outra Igreja Católica, esse é um casarão no Morro dos Prazeres, que hoje é o Centro Cultural da Favela. Esse é um outro prédio conservado, pelo tombamento federal, em função desses azulejos portugueses riquíssimos que tem na fachada da Chácara do Leão. Esse é um livro feito por arquitetos, né? Esses são outros imóveis hoje existem lá, imóveis ecléticos. Muito bem. Essa é a fauna, alguns exemplos da avifauna, que são as saíras, saíra amarela, saíra de 7 cores, a tiriba, esse é o bem-te-vi, essa também é uma saíra, esse é a tiriba, esse é o tucano de bico preto, tambacica, enfim. Esse é o sabiá laranjeira, andorinha, gaturambo, bandeira, eu chamo. Bom, enfim, aí eu mostro a ata de cima, a preservação, a necessidade da preservação ambiental, natural, junto com a preservação. Aqui esse é bem central. Santa Teresa mostra como é que é importante preservar o verde, assim como preservar também os bens construídos, né? Percebe-se a importância dos quintais relativamente à questão das construções. Esses são os tipos. Bom, então, aqui falar da APA. O que é a área de proteção ambiental? É uma luta de moradores e de arquitetos. Arquitetos e urbanistas preocupados em preservar o bairro de Santa Teresa se juntaram, se reuniram com os moradores, mostraram as opções, as oportunidades, mostraram como seria importante se preservar os imóveis para o aspecto, para o interesse geral do bairro, como seria fácil fazer cumprir as regras da APA, e com isso eles passavam a ter um desconto de IPTU, passavam a não precisar pagar IPTU, e com isso passavam a ter vantagens relativas. Então, com isso, o bairro começou a se mobilizar, houve uma organização que se fundou baseada nisso, foi a Associação de Moradores, e com isso, por várias reuniões, em 1984 foi decretada a Lei da APA. A Lei da APA congelou 4 projetos de edifícios de 8 andares que estariam a ser feitos na avenida principal do bairro. A existência dessa possibilidade foi o que impulsionou o final desse processo. Agora, qual foi a importância dos arquitetos nesse processo? Das diversas palestras visando melhorar as condições de entendimento do processo de construção preservada. Entretanto, criou-se também um regulamento básico que a gente pode ver aqui algumas casas. Nessa casa, o regulamento básico é 40% de ocupação, taxa de ocupação, e você pode ter 2 mais 1, ou 2 mais 3 andares, ou 1 mais 2, ou 1 mais 3, desde que você tenha 11 metros máximo de altura. As pessoas reclamam muito que esse percentual, esse índice de ocupação seria muito baixo, mas se vocês verem pela implantação desses lotes, você vê que é bastante razoável, uma densidade bastante razoável para
para um bairro de casas, um bairro unifamiliar. Entretanto, é permitido também o multifamiliar. Vocês podem ver aqui, esse aqui é um lote só, tem uma casa, duas casas, três casas. Então você pode fazer o multifamiliar utilizando os 40%. Então esse é o padrão da APA, é o padrão de novas casas e o padrão novo. Você pode fazer tanto casas desse estilo como esse tipo de casa, por exemplo. Uma casa estritamente modernista, mas ele atende perfeitamente bem ao padrão de construção da APA. Você não precisa estar restrito a um padrão histórico, né? Agora tem os problemas, esse aqui aí, a questão do entorno do bem tomado. Esse é um bem tomado, que é uma forma portuguesa de construção de costa muito interessante que tem lá no Rio de Janeiro. Em Santa Teresa tem muitas delas, e foram tombadas as principais. Entretanto, essa é uma questão a discutir, que é a questão do entorno do bem tomado. Aqui novamente uma vista aérea do bairro. Aqui teve uma reunião baseada nessa descrição. Esse é o Museu Benjamin Constant. Eles estavam querendo tirar uma parte igual a esse tamanho aqui para fazer um anexo, e os arquitetos entraram na discussão, e nós simplesmente propusemos que o museu comprasse um prédio eclético que estava à venda ao lado. Fizemos a discussão dos espaços, fizemos os desenhos, e com isso a gente conseguiu convencer o Ministério da Cultura a não fazer esse anexo, a simplesmente comprar um prédio anexo que já existia e fazer a sua preservação. Isso é a iniciativa dos arquitetos, junto com os moradores, que são os arquitetos solicitados pelos moradores para ajudar na questão da preservação. Isso é um desenho. Bom, vamos chegar no sistema de bondes. O sistema de bondes de Santa Teresa é um sistema que acontece, que existe desde o século XIX, com chave a burro, mas que a partir de 1992 passa a ser sistema elétrico, indo até o Silvestre, indo até o Paulo Amato. Você tem dois ramais que vocês podem ver, o ramal Silvestre e o ramal Paulo Amato. Ele sai da Carioca, passa nos Arcos da Lapa, e tem uma parte em Pomota lá no Guimarães, e depois ele vai até o Silvestre, ou então vai até o Lago das Neves, que é Paulo Amatos, que é na área do Catuvi, próximo ao Catuvi. Esse sistema, ele é um sistema que tinha, nos anos 60, 35 bondes funcionando. O bonde tinha de 10 a 10 minutos o bonde funcionava, ou seja, você podia até marcar o relógio pelo bonde. E foi decaindo. A partir dos anos 80, exatamente quando começa a briga para preservar o bairro, contra os edifícios de 8 andares, começa a briga contra o esvaziamento do bonde. Dos anos 60 para os anos 80, o bonde passou a ter 14 bondes, 35 para 14 bondes. Então o pessoal estava realmente querendo acabar com o bonde. Então começa a luta pela preservação do bairro, com a APA como referência, e a luta pela preservação do bonde. E os arquitetos tiveram presença, são vários. Eu estou mostrando algumas coisas que fazem parte dessa luta permanentemente, para depois dizer como é que a gente tem intervido recentemente. Essas são várias características, até samba se faz para levar o bonde. E essa foto aqui é uma foto que caracteriza bem a importância do bonde como meio de transporte no bairro. Saiu essa verba, 17 milhões, e os moradores pediram que a gente ajudasse a estudar os planos para poder determinar para isso se valia a pena. E aí vários outros anúncios do jornal que tem lá, que isso é uma obra de recuperação da via permanente. E aí são manifestações constantes. Aí veio esse bonde lá, e esse bonde lá surgiu nessa última acidente do bonde, quando morreram 6 pessoas, morreram 7, que teve um francês que morreu na França. E outros mais de 50 ficaram feridos nesse processo. E aí nós fomos chamados a participar mais uma vez, até hoje não paramos,
ajudando que essa recuperação, essa reestruturação possa ser de acordo com o interesse dos moradores. E aí participando do plano. Bom, aí são as manifestações, né? Esse manifesto de internet. Até a Semana Santa envolve o bonde. Esse é o escritório, um dos escritórios que eu me agrupo lá com a rapaziada. Entretanto, nós tivemos que fazer um tratamento mais difícil ainda, vocês vejam, o governo propôs, se vocês podem ver esse desenho aqui, o governo propôs um bonde ônibus, né? Com entrada pela frente e saída por trás, né? Com fechamento lateral. Então nós fomos mais uma vez fazer pesquisa filmográfica e descobrimos fórmulas de segurança dos carris antigos e apresentamos essas pesquisas e acabou que esse era o bonde de Frankenstein que eles iam produzir, né? E conseguiu. E aí, estava cheirando o nosso bonde antigo. E aí conseguimos finalmente convencê-los, né, de que esse travamento, como vocês estão vendo aí, era bem possível, assim como possível também o estilo retrátil. Então foi baseado nesse trabalho nosso que a gente conseguiu convencer o governo, que os moradores conseguiram, a partir desse estudo nosso, convencer o governo de fazer a trava de proteção, quer dizer, entendeu que era seguro fazer o bonde histórico, desde que usando esses recursos que o próprio bonde já tinham adotado no passado. Então eles fizeram essa afirmação no jornal. Tem ainda um problema sério, que é esse problema número 4, eles insistem no fechamento parcial com policarbonato translúcido, e é para nós um absurdo, completamente necessário, vai arrebentar, não tem necessidade disso. Então nós continuamos na luta. Bom, essa questão que eu coloco, a questão do bonde, é uma questão central. Nós temos dado ajuda de todas as maneiras possíveis, desde preparando laudas, fazendo pesquisas, fazendo reuniões, fazendo palestras para o povo, porque o povo, a maioria das coisas, quer saber, e você tem que se reunir, preparar suas palestras, preparar sua pesquisa, e fazer curso, fazer seminário, que são normalmente lotados, todo mundo quer saber o que acontece, o que pode acontecer. E essa tarefa é uma tarefa que os arquitetos desse bairro, juntamente com o pessoal da prefeitura, os arquitetos que trabalham na prefeitura, na área de patrimônio, estão sempre conosco ajudando, o pessoal que trabalha no Estado, chega junto, os arquitetos que trabalham no engenharia legal, nos ajudaram a fazer uma palestra que a gente precisou. Quer dizer, toda essa mobilização não é uma mobilização só dos arquitetos do bairro, dos escritórios que tem no bairro, de arquitetos, às vezes, do bairro, que trabalham nas prefeituras, enfim. É uma experiência de chamado à luta, né, chamado à organização de ajuda, que razoavelmente bem sucedida. Esse caso aí é o caso da Pensão Mauá, que é uma construção histórica também, que teve uma experiência histórica que muitos pintores modernistas que fugiram da Europa na época da guerra foram para dentro do Rio de Janeiro, para Santa Teresa, e constituíram a Pensão Mauá, que era uma experiência de pintores modernistas que passaram a morar juntos, marcenaria, faziam suas pinturas, faziam suas esculturas e moravam juntos, né? Alguns famosos aí, Djamila, Flávio Chiró, e outros, né? Alguns japoneses, né? Sabe a história dos japoneses, né? Sair e vieram buscar essa experiência, as coisas que a gente quer resgatar, e em função disso eles nos pediram para fazer um pedido para a Petrobras, para pegar recursos, para reformar e criar ali um centro cultural Pensão Mauá. Então a gente fez os estudos, né, dentro da estrutura, esses foram os primeiros estudos, fizemos um orçamento e encaminhamos para a Petrobras. Esse processo é um processo contínuo de ajuda e de esse é a escola suíça, foi também uma escola que se mudou para a Barra da Tijuca, ficou lá aquele espaço
vazio, e aí nós pedimos aos arquitetos do engenharia legal que fizeram uma avaliação, fizeram um levantamento do prédio, fizeram uma avaliação imobiliária, e por isso a gente entregou o secretário de Educação, o secretário de Educação comprou o prédio e hoje funciona lá na Correia Estadual. Esse é um outro problema que a gente está tendo lá, que essa é uma área reflorestada há muito tempo, onde morava o Raimundo Castro Maia, e o que aconteceu? Isso para quê? Para construir um anexo, destruíram a mata centenária, e esse é o prédio do Chácara do Céu. Esse prédio está tombado e ele tem do lado um equipamento de excelente qualidade, não precisa construir anexo nenhum, né? Do lado tem até uma ponte que foi feita que eu chamava Parque das Ruínas, e tem ali o equipamento, tem bar, tem área de auditório, sala de exposições, um jardim contemplativo interessante, um palco para eventos, e não precisa desse anexo. Né? Então a gente hoje está fazendo essa discussão do anexo junto com o BNDES e com o IBRANCH, do Brasileiro Museu. Bom, esse é a nossa... A gente também faz charges, cartazes, né? O tempo todo os arquitetos estão... Isso aí é o problema da Rota 2, né? Criou-se uma rota alternativa para o Santos Dumont que passava em cima dos bairros da Zona Sul. Assim, o Santos Dumont começa às 6 horas da manhã e termina às 11 horas da noite. E isso, nós vamos saber, aí entramos na discussão com o DECEA da Ministério da Aeronáutica, aí os arquitetos começaram a discutir com a Secretaria de Meio Ambiente e começamos a bater, aí o pessoal da Secretaria, os arquitetos do INEA, do Instituto do Ambiente, começaram a nos ajudar, nos dar subsídios, todo mundo junto conseguimos construir e rotas alternativas junto com o DECEA. Hoje a Rota 2 é uma rota utilizada só em situações especiais. Isso é uma outra questão que não diz aqui no folheto, mas as cargas que haviam no bairro eram cargas que podiam chegar até 10 toneladas. Imagina, num bairro histórico você tem caminhões carregando 10 toneladas. E aí nós fizemos moradores muito nervosos, nos pediram para ajudá-los, a gente começou a construir uma argumentação, estudar situações internacionais, situações das outras cidades, e descobrimos que ali em Santa Teresa a tara era de 4 toneladas. Então nós conseguimos construir a construção e virou lei. Aí a gente também faz palestras sobre arborização, porque senão o cara começa a querer plantar na frente da sua casa como quer, quem quer, isso é muito normal, né? E aí a gente também, nesse plano da arborização, a gente pediu à prefeitura para destinar uma determinada área para fazer os experimentos arbóreos, e aí financiamos esse muralista que fez esses murais nessa vez. Agora, bom, e aí essa é uma outra demanda que nós recebemos, é da obra atual do bonde, porque a obra está sendo feita por qualidade técnica sofrível e com várias consequências negativas. Esse, por exemplo, é uma das consequências, estão afogando todos os meio-fios. Então o meio-fio de 15 passa a ter essa medida aí de 8. Isso nós estamos entrando no Ministério Público pedindo para que os caras garantam a segurança dos pedestres. Nesse caso, por exemplo, você simplesmente não tem nenhuma diferença entre o meio-fio e o pavimento. Significa, imagina, a quantidade de problemas, drenagem, né? E aí nós fizemos um laudo de vistoria, entregamos ao Ministério Público e eles estão lá se virando. Essa é a obra que eu me referi. Outra questão é esse acidente de ônibus, né? Constantemente, um bairro de ruas estreitas, paralelepípedo, simplesmente o trilho sobretudo em dia de chuva, fator de escorregamento, toda hora tem acidente de ônibus, até porque também a velocidade usada lá é uma velocidade muito além do que se imagina. Bom, e aí para terminar, pequenos estudos que nos pedem para... Não, eu queria ver como é que ficasse, dar uma solução daquele cantinho daquela praça ali, se a gente pudesse fazer ali uma escadinha para subir, porque para subir tem que dar a volta lá. Será que vocês não podiam ver um tipo de luminária que não utilizasse a calçada? A calçada é muito estreita, quem sabe uma luminária pendurada
pendurada no muro, né? Grampeada no muro. Essa é um outro canto também que nos pediram para estudar. Essa é uma escada muito estranha que tem lá e que a gente resolveu então modificar, fazer ela em zigue-zague e rampa, né? Tentando ver a acessibilidade, enfim, são coisas, demanda dos moradores que não sabiam como é que podia chegar lá na Francisco Muratório. Novamente, uma alternativas para as calçadas, ao uso de postes para as luminárias. E aqui, curiosamente, é uma escada que a gente simplesmente é alvenaria e o pessoal reclamava que os ladrões se escondiam ali. E nós, para convencer a prefeitura de tirar a alvenaria e colocar uma grade de ferro que pudesse evitar que as pessoas fossem assaltadas, que os ladrões se acoitassem. Aí nós tivemos que fazer um desenho, vai ser assim, tá, por favor. Isso é uma outra solução para um canto que a gente, para poder permitir o uso com calçada. Essa é uma solução no largo, que nos foi pedido aumentar a área de pedestres, a gente aumentou a área de pedestres aqui, aumentou a área de pedestres para cá e tal, criamos um espaços possíveis para a utilização de pedestres. Essa foi uma outra demanda que a gente recebeu de planejamento do Carnaval de Santa Teresa. Então, o que nós fizemos foi fazer talvez mapas diários dos percursos dos blocos com destinação de banheiro, onde ia ficar o banheiro químico, onde ia ficar a ambulância, onde seria a concentração, dispersão, enfim, para ajudar o pessoal da polícia a fazer o planejamento de segurança, ajudar o pessoal da companhia de lixo para tirar o lixo, saber, enfim, e escala e tudo. Bom, a gente também desenhamos ali um monte de história do carnaval. E outras coisas a gente fez também o manual do folião. Tudo são solicitações que não são solicitações técnicas de pavimentação, motores, não. Tem muita solicitação para que a gente faça desenhos, né? Pede que a gente desenhe um monte, pede que a gente faça o manual de folião, para avisar para as pessoas não urinarem na porta das casas, elas vão subir de carro, deixar o bonde passar. Então a gente também fez